Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos ontem, segunda-feira, a escutar o Sermão da Montanha. Ouvindo a primeira parte, que é aquela belíssima introdução inicial pela qual nós conhecemos esse sermão, na qual Jesus começa aquele discurso: bem-aventurados. E por alguns dias nós estaremos ouvindo todo esse sermão, que é o sermão mais longo de Jesus. Então, logo depois, Jesus continua o seu discurso e vai dizer assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Duas imagens muito fortes. Vocês sabem que na antiguidade o sal era considerado como o único alimento que nunca perecia, que nunca perde o seu sabor. E pensem que de sal vem o nome salário, porque na antiguidade era uma coisa tão preciosa que quando as rainhas se casavam, em muitas nações, o dote que elas recebiam dos seus pais era uma mina de sal. Nós temos até hoje algumas minas dessas esparramadas pelo mundo. Mas de sal também vem sabor, o dar gosto, o dar um sentido também a alguma coisa, a uma existência. É essa imagem daquilo que não perde o sabor, daquilo que transforma. E pense que é uma pitada de sal em alguma coisa, faz aquela comida ter um novo sabor. E o sal, ele é colocado ali não tanto para chamar a atenção para si, mas para valorizar o sabor daquele alimento. Porque se for para chamar a atenção para si, a comida vai ficar muito salgada. Então, nem insosso, nem salgado, mas o sal deve dar a justa medida do sabor. Então, Jesus usa essa imagem forte para falar com os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Não só. Uma outra imagem, a luz. Na verdade, a escuridão, ela não existe. A escuridão é a inexistência da luz. O que existe é a luz. Então, a luz, de novo, é alguma coisa que faz aparecer as outras coisas. Quando você, por exemplo, está numa sala totalmente escura, acendeu a luz, você vai começar a se encantar com algumas coisas que possam estar ali, que são belas. Já não é tanto a luz que chama a atenção, mas aquilo que pode ser visto a partir do momento que tem a luz. Agora Jesus vai dizer também assim: olha, se o sal perde o seu sabor, para que serve? Serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mas o sal não pode perder o seu sabor. O sal deve sempre dar sabor. Mas ninguém acende uma luz para esconder, mas acende uma luz para colocar no ponto mais alto. Então, a imagem que Jesus usa de duas coisas que são importantes, que têm uma identidade própria, uma identidade que é marcada pela simplicidade: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Senhor também nos coloca em sobreaviso: atentos, porque se você que é sal da terra, que ouvindo isso, que é o sermão das bem-aventuranças, e aquilo que vai se seguir, que é uma reflexão sobre os mandamentos, se você, tendo isso para a tua vida, que é uma grande força, que dá sabor a este mundo, que chama a atenção uma pessoa que vive esse testemunho,
mesmo que busque viver escondida, se você não der atenção a esse grande dom do Evangelho que o Senhor te dá, para ser sal e para ser luz, e não vive essa dimensão de testemunho, o que acontece? O sal perde o seu sabor, a luz não ilumina mais. Então o Senhor fala que o dom do Evangelho, e isso acontece com todas as graças que nós recebemos, é um dom e é um compromisso. Eu gosto dessa expressão, dom e compromisso, que sintetiza muito bem tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. É gratuitamente alguma coisa que nos é oferecida, e é um compromisso porque é um empenho pessoal. Este era o lema do encontro do Papa João Paulo II com as famílias no Rio de Janeiro. Naquela ocasião ele dizia assim: a família é um dom e compromisso, e se explicava. Era belo até o Papa fazendo um discurso de improviso no Maracanã, em português, que ele dizia assim: a família é como a cidade do Rio de Janeiro. Quem vem aqui é encantado com a beleza dessa cidade. E eu ouvi muitos estrangeiros falando disso, que nunca viram uma cidade tão bela como o Rio de Janeiro. E ele dizia: o Rio de Janeiro tem uma beleza natural, que é dom de Deus, as montanhas, o mar, a Bahia, mas também tem uma construção humana. Aí ele citava o Cristo Redentor, outros monumentos da cidade. Então, a colaboração da graça de Deus, o dom, e o compromisso humano, a contribuição humana, é que faz a beleza da cidade como o Rio de Janeiro. Então ele dizia assim, também em relação à família, mas isso vale para tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Tudo aquilo que recebemos que é um dom, mas que também é um empenho, e quanto maior o dom, maior o compromisso que nós temos para que esse dom possa frutificar. Algo nos diz o Senhor sobre isso na parábola dos talentos. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Quantas pessoas buscaram viver no esconderijo da própria relação com o Senhor? Os santos muitas vezes sentem esse incômodo, que não querem transparecer, não querem revelar para os outros o segredo da relação deles com o Senhor, com Deus. Mas, sem que eles falem, as pessoas começam a notar, começam a ir ao encontro, começam a caminhar quilômetros para escutá-los, para tocar, para ver quem são esses. Isso nós vemos na história de tantos santos que aconteceram isso, seja os santos de vida apostólica, como aqueles que estavam escondidos em um mosteiro, que a luz começa a chamar a atenção. E essa luz que chama a atenção não é por aquilo que nós fazemos, que isso é consequência, mas é por aquilo que somos. E esse ser é iluminado pela luz que vem de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas essa luz que brilha diante dos homens, veja que interessante, para que brilhe a vossa luz diante dos homens? Não para que você seja glorificado, mas que glorifiquem a Deus. É Ele a raiz daquilo que somos, é Ele que é a fonte da nossa luz, é Ele que deve transparecer em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é a mensagem que o Senhor hoje nos coloca, que é uma constatação, vós sois, mas também é um desafio para que nós não percamos o sabor e não percamos a nossa luminosidade. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.